Olá, oitavo ano, aqui o professor Valdivino, Geometria. Vou agora postar as correções das atividades da aula anterior. Pessoal, essas correções vocês precisam me apresentar. Mesmo eu já tendo feito, vocês têm que me apresentar. Ou vocês fazem, mandam para mim, ou então vocês vão ter que me apresentar quando nós voltarmos. Porque através dessas correções que eu vou dar uma nota para vocês nas atividades feitas e também contar como presença. Tudo bem? Então vamos lá começar as nossas correções de hoje. Pessoal, essas correções vai ser referente congruência de triângulos, tá? É o nome da matéria, vocês já tem lá nas vídeos, nós estudamos a congruência, todos os casos, e eu deixei para vocês aqui três atividades. Duas atividades, só que com várias letras. Então vamos determinar o valor de x na figura abaixo. Bom, pessoal, o que está dizendo aqui? Aqui, quando você tem congruência de triângulo, você vai analisar os quatro casos: lado, 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 ângulo, ângulo, ângulo e ângulo oposto, né? E vamos analisando cada uma, mas sempre está voltado lá na teoria. Fiz questão de trazer para vocês verem, ó. Tem o caso lado, 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 tem o caso lado, ângulo, lado. São os casos, né? Aqui, ó, L, L, L. O LAU, né? Que é lado, ângulo, lado. E o outro caso que nós temos é ângulo, lado e ângulo, ala. E o outro caso que nós temos é lado, ângulo e o lado oposto, tá? Os exercícios que eu deixei é referente a esta matéria. Lá nos vídeos vocês têm. Então, vamos analisar aí a primeira questão. Primeira questão, você tem o seguinte, ó, determine o valor de x e y na figura abaixo. Bom, pessoal, o que você vai colocar aqui? Você vai fazer uma proporção. Então, você tem esse lado aqui, ó, ele é proporcional a esse, ó, porque olha o vértice. Tá vendo aqui, ó, você tem, ó, ângulo, lado e ângulo. Ao outro, ângulo, lado e ângulo. Não é o mesmo? Ó, ângulo, lado e ângulo. O outro, ângulo, lado e ângulo. Então é o mesmo. Então tem essa relação. O que você vai fazer? Você vai fazer esse lado está igual a esse e esse lado igual a esse. Então vamos montar ela bem aqui para vocês verem. Bem simplesinho. Vai ficar ó, 3x menos 6 igual x mais 6. Estou pegando esse lado aqui, ó. Estou pegando esse lado igual a esse lado, tudo bem? Bom, pessoal, vamos resolver isso aqui primeiro, aí depois eu faço com o outro, porque ele quer o valor de x e o valor de y. Muitos alunos viram essa questão e perguntou para mim se isso aqui não estava errado, se isso aqui era x. Não, é y mesmo, tá? É y mesmo. O que você tem que fazer? Você tem que fazer cada uma separada e depois substituir o valor, porque você descobrindo o valor do x aqui, ó, nesse cálculo, você vai substituir aqui, ó, e aí você vai ter o valor do y, tudo bem? Então, vamos lá. Então, vamos resolvendo essa equaçãozinha bem simples, todo mundo sabe, né? 3x menos x é igual a 6, ele é negativo, passa o quê? Positivo. Que 3x menos 1 vai dar quanto? 2x, que é igual a 12. Ele está multiplicando, passa dividindo. Toda fração é uma divisão. Portanto, aqui, ó, x é igual a 6. Tudo bem? Então, você descobriu o valor do x. O que você faz agora? Agora você vai pegar esse 4y igual a x. Ó, o pedaço é o mesmo. Então, eu vou fazer aqui em cima, tá? Então, vai ficar ó, 4y igual a x. Que eu estou pegando esse pedaço igual a esse. Só que o valor de x você não sabe, você acabou de descobrir, ó, o valor de x é 6, é só substituir, ó. Então vai ficar 4y igual a 6. Ele está multiplicando, passa dividindo. Vocês já sabem como não dá para dividir, mas eu vou simplificar tudo por 2. Portanto, y é igual 6 dividido para 2 dá 3, 4 dividido para 2 dá 2. Pronto, tá aí, pessoal. Esse é o valor de x e y. Muito fácil, né? Depois vocês vão conferir lá os seus resultados. Bom, pessoal, agora veja. Você tem esse ângulo aqui, ó. Olha bem, 60, 40, aí esse lado é igual a esse. Aí o outro aqui, você tem esse x, ó, e esse y. Vejam vocês, aqui é como fosse o vértice, a letra A. Se eu desfazer essa figura, ó, o D eu vou colocar lá para cima, tá? Vou só virar a figura, então ela vai ficar uma figura mais ou menos assim, ó. Aí ela vai virar, ó. Ela tá lá para cima, ela vai virar isso aqui, ó. Cuidado com o meu desenho. Aí aqui você tem o ângulo x e aqui você tem o ângulo y. Pronto. O que você identificou aqui? Quem é o primeiro valor aqui, ó? Não é 60? Então x, não tem nem cálculo, né, pessoal? É igual a 60. E o y? Olha o y aqui, ó, igual a 40. Então o y é igual a 40. Muito fácil, né, pessoal? Bem simplesinho, não precisa nem de cálculo. Olha a outra figura aqui, ó. Você tem esse lado
Aí você tem aqui, ó, esse pedaço vale 4, esse pedaço vale x. Esse pedaço vale 5 e esse pedaço vale y. Ele pede o valor de x e y, certo? E ele está dizendo para nós, isso aqui é muito importante, ó, que o ponto C é o ponto médio de AD. Olha o AD onde é que está, ó, de A até D, tá vendo aqui? E ele está dizendo que ele é o ponto médio. Se ele é o ponto médio, quer dizer que ele está dividindo aqui no meio. Então, esse pedaço aqui é o mesmo valor desse. Entendeu o que eu quero dizer para vocês? Toda vez que ele fala ponto médio, é porque ele dividiu aquele pedaço em duas partes iguais. Ó. Então, esse pedaço aqui, ó, ele é igual a esse pedaço aqui. Ó. Ah, professor, mas seu desenho não está tão visível. É o que eu falei, mas a informação está clara para vocês. Beleza? Então, não precisa nem fazer cálculo. Quanto é que vale x? X vale 4. Porque se ele está dividindo ao meio e esse pedaço vale 4, é claro que o outro pedaço vale 4. Então, quanto é que vale o y? Também. Não está dividindo ao meio o ponto C? Ó, o ponto C é médio do segmento AD. Se ele está dividindo o AD, então ele está dividindo aqui também, ó, o DE. Se ele é de um, ele é do outro. Entendeu, pessoal? Então, significa que o y aqui, ó, é igual a 5. Perceberam, então? É só vocês saberem analisar as questões. A mais trabalhosinha foi só a questão 1, beleza? Mas não tem nada de tão dificultoso, não. Tudo bem, pessoal? Agora vamos para o próximo. A próxima questão que nós temos aqui é o seguinte. Bom, vamos ver as razões agora. Verifique se são congruentes os triângulos abaixo e determine o valor de x e y. Então, lembra que eu disse para vocês? Olha para o ângulo e volta. Ó. Então, você vai para esse ângulo aqui, ele só tem uma aspazinha. Quem é o lado dele? O lado dele é 10. Agora, você vai lá na outra e veja. Quem é a aspa dele? Ó. O ângulo que tem uma aspazinha. Qual é o lado dele? É 5. Então, 10 dividido para 5 dá quanto? 2. Opa, já fiz com 1. Agora, o outro. Veja bem o outro agora. Você tem aqui, ó, com duas aspas. Quem é o lado que você tem aqui, ó? O lado que eu tenho aqui. Deixa eu pegar uma folha em branco aqui para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Vou pegar uma folha em branco para fazer direitinho. Eu vou mostrar para vocês aqui e vou fazendo aqui, tá? Então, veja bem. Aqui você tem. Então, você já sabe que é 10 sobre 5, certo? Eu peguei só agora com duas. Então, agora eu vou pegar aqui, ó, 1, 2. Então, você tem esse lado aqui, ó, que é o x, tá? Então, vai ser x. Sobre aí, você vai lá no outro com 2. O outro com 2 tem 12. Igual, agora o outro com 3. Ó, com 3 você tem o 16. É só você olhar para o ângulo e voltar. Ó, o ângulo 3 aspas. 1, 2, 3. Qual é o lado dele? 16. E com 3 aqui, qual é o lado dele? É 8. Pronto, e agora vamos embora ver aqui, ó. E ele quer o valor de x, não é isso? Então vamos resolver. O primeiro aqui você já sabe. 10 dividido para 5 vai dar 2. Aqui não tem como você dividir, mantenha. X, né? Mantenha. X sobre 12. Igual, e aqui dividido vai dar quanto? Vai dar 16 dividido para 8, dá 2. Bem, pessoal, aqui eu fiz isso aqui agora, ele quer o valor do x. Quando não aparece o denominador, qual é o número 1? Você pode multiplicar as diagonais. Então, x é igual a quem? A 24. Se você fizesse com o outro, o professor, eu quero que faça com o outro, então coloca 1 aqui também, ó. Se eu multiplicasse aqui também, daria a mesma coisa, ó. X vezes 1, x, 12 vezes 2, 24. Então, esse triângulo, ele é congruente. Você quer a prova? Esse aqui deu 2, concorda? 10 dividido para 5 deu 2. 16 dividido para 8 também deu 2. Qual é o valor de x? O valor de x é 24. Então, coloca lá agora para você ver, ó, 24... Vou fazer aqui do lado, ó, 24 dividido para 12. Também vai dar quanto? 2. Então, pessoal, quando todos os resultados são iguais, essa figura ela é semelhante. Entendeu o que eu fiz? Eu descobri o valor do x, que na questão ele pede para você descobrir o valor do x e verificar se a figura é semelhante. Semelhante e congruente. Então, ela é uma figura congruente, sim, porque todos os resultados deram o mesmo valor. Só que aqui eu resolvi aí o sisteminhazinha primeiro. O sistema não, a proporção, né? Resolvi ela primeiro e depois encontrei o valor do x, substituí lá e verifiquei. Se todos deram o mesmo resultado, significa que elas são iguais, proporção, ok? Se você não quisesse nem dividir, multiplicasse direto, ó, você poderia fazer isso também, ou com essas duas ou com essas duas, poderia fazer. A diferença é que seu cálculo só ia ficar extenso, mas no final o resultado ia dar 24 do mesmo jeito. Isso aí você poderia ter certeza. Se você multiplicasse 10 vezes 12, 120. E 5 vezes x, 5x. 120 dividido por 5, você poderia ter certeza que ia dar 24.
Eu fiz esse processo de dividindo só por quê? Porque dá para dividir e para reduzir, para não fazer um cálculo tão extenso, porque a gente não pode usar calculadora, né? Fica mais fácil. Mas tem vários caminhos de você verificar. Então, encontrando o valor de x, substitui lá e veja se todas as frações der o mesmo resultado semelhante. Vamos para a letra B? A letra B, veja vocês que ele te deu dois ângulos. Te deu um ângulo com a aspa só e outro ângulo com duas aspas. Aqui também, uma aspa só e duas aspas. É claro, né, pessoal? Se eu tenho dois ângulos iguais aqui, dois iguais, é claro que o terceiro ele é congruente. Isso pode ter certeza. Mas vamos lá? Então, vamos pegar aqui, ó, uma aspa só. Quem é o lado dele? 6 dividido. Agora, uma aspa só. Quem é sobre quem? Y. Igual. Agora, o outro que nós temos aqui, ó, com duas aspas, ó. 9 sobre quem? Com duas aspas, sobre 6. Duas aspas, esses duas vírgulazinhas aqui, tá? Agora, o outro que não tem nada é o x. E o outro que não tem nada sobre 8. É só você olhar para o ângulo, pessoal, e voltar. O lado dele está lá atrás, ó. Olha aqui o lado dele, que aí você forma aí. Vamos verificar. Vamos primeiro calcular o valor de x e y para depois verificar se ele é ou não semelhante. Vou usar esses dois aqui primeiro, ó. Bom, aqui daria para reduzir se você quisesse, mas eu não vou reduzir não. Vou multiplicar aqui e multiplicar aqui. Vai dar 9y igual 6 vezes 6, 36. Que y é igual 36 dividido para 9. Qual é o número que você multiplica por 9 dá 36? Dá quanto? 4, né, pessoal? 4 vezes 9, 36. Aí agora você já encontrou o valor de quem? De y, concorda? Já encontrei o valor do y. Aí agora você vai fazer com as outras duas lá, ó. Você vai multiplicar e multiplicar também. Para depois a gente verificar se é semelhante. Então vai ficar 6 vezes x, 6x. 9 vezes 8, 72. Que x é igual 72 dividido 72. Quanto é que dá 72 dividido para 6? Então deu quanto? 12, né? Bom, não dá para saber ainda se é semelhante. Você só vai saber se é semelhante substituindo os valores. Então vamos substituir 6 sobre. Quem é o valor de y? 4. Vamos simplificar isso aqui. Vai dar tudo por 2, que vai dar 3 sobre 2. Agora faz com o outro. 9 sobre quem? Sobre 6. Vamos simplificar tudo por 3, que vai dar 3 sobre 2. E o outro que nós temos, x sobre 8. Só que o valor de x você sabe. Quem é o valor de x? É 12 sobre 8. Vamos simplificar tudo por 4, que vai dar 3 sobre 2. Agora veja os resultados. Todos são iguais, tá vendo? Se todos são iguais, ele é semelhante. Porque na questão ele pede, calcule o valor de x e y e depois verifica se a figura é semelhante. Então, esta figura ela é semelhante. Olha a letra C, pessoal. A letra C você tem aqui, ó, esse lado vale y, esse lado vale 8. Esse pedaço vale x, esse pedaço vale 8. E aqui vale 12 e aqui vale 6. Veja, ó, o ângulo está lá em cima. Aí eu vou revirar a figura, certo? Então, eu vou virar essa figura. Então, significa que esse pedaço vem para baixo e esse pedaço vai para cima. Como é que vocês vão fazer isso aqui, pessoal?